Olá, amores! Vamos dar início à nossa aula de arte neste dia, vamos lá? Vamos falar sobre heranças portuguesas, tá bom? Falar o que foi que os portugueses deixaram de herança, né? Vamos falar sobre a pintura portuguesa, tá bom, meus amores? Então, eu gostaria que você pegasse aí o seu livro de arte, tá bom? E abrisse no capítulo 3, exatamente, capítulo 3, página 18 e 19, tá certo? Para darmos início à abertura do capítulo. Ok, baby, vamos lá? Então, temos aí, olha só, uma pintura, não é isso? Heranças portuguesas. Observe a ilustração de abertura do capítulo. O que a artista está fazendo? E aí, gente, o que ela está fazendo aí? Ela está pintando, né? E desenhando aí. Aonde? Na parede? Onde é que ela está desenhando? Você já viu azulejos parecidos com os da ilustração? Então, ela está fazendo aí uma pintura, desenhando no azulejo. Você sabe o que é azulejos? Azulejos é cerâmica, piso, é o piso, tá bom? Tá certo? Você já experimentou criar algum desenho em azulejos? Ou seja, hoje se chama de cerâmica, não é isso? Antes se chamava mais azulejos, tá bom? Então, vamos lá. O que fala sobre essa herança portuguesa em nosso livro? Vamos acompanhar comigo? Então, diz o seguinte aí no seu livro sobre azulejos portugueses. Olha só, eles faziam lindas pinturas, não é isso? Nas paredes, tá bom? Nos azulejos das paredes, tá certo? Primeiro, quero relembrar para você. Azulejo é a cerâmica, que hoje a gente conhece mais por cerâmica. Naquele tempo se chamava azulejos, tá bom? E aí, vamos lá. Observe essa pintura linda. O que que você vê nessa pintura, nessa imagem? Olha só, temos aí nessa pintura um jarro, né? Com flores, né? É isso? Em abril do ano de 1500, as caravelas portuguesas aportaram pela primeira vez em terras brasileiras. Os portugueses trouxeram vários hábitos, crenças, festas e manifestações artísticas que passaram a fazer parte da cultura brasileira. A folia de reis, as quadrilhas de festa junina, a língua portuguesa, instrumentos musicais como viola, piano, cavaquinho, entre outros instrumentos, né? São alguns exemplos de nossas raízes portuguesas. Exatamente. Então, isso aí são heranças portuguesas que eles trouxeram, né? Quando eles vieram para o Brasil, habitar aqui, não é isso? E aí, o que foi que aconteceu? Um elemento muito importante na cultura portuguesa são o quê? Os azulejos pintados à mão e ornamentados com desenhos cheios de detalhes. Os azulejos portugueses chegaram ao Brasil há centenas de anos e foram usados em igrejas, conventos, residências e edifícios públicos. A maioria dos azulejos portugueses estão nas cidades litorâneas das regiões norte e nordeste, com destaque para as cidades de Salvador, São Luís e Belém. Olha só, gente, então, tem essas heranças, né, que são esses desenhos ornamentados que os portugueses trouxeram para o Brasil, certo? Ok? E aí, nós temos várias aí no seu livro, várias imagens dessas obras de artes feitas por os portugueses, né? Os azulejos portugueses apresentavam formas geométricas para a criação de seus desenhos. Eles tinham tonalidades de azul e seus desenhos se repetiam, criando um padrão, certo? Com a orientação do professor, recorte uma folha de papel criando quadrado como azulejos, crie um desenho para o primeiro quadrado e repita-os nos outros para fazer um padrão, certo? Então, vamos lá. Nós temos aí dois desenhos. Você acha que esses desenhos são parecidos?
O que que eles têm em comum, esse desenho com esse? Observe. O que que eles têm semelhante? O que que tem parecido um com o outro? Observe que eles dois têm semelhante, a pintura é azul com branco, não é isso? É uma das características, né, dessa herança portuguesa na pintura dos azulejos, né? Eles usavam muito azul com branco. Observe aí. Temos mais heranças para mostrar mais imagens da herança portuguesa, tá certo? E aí, nós temos as criações artísticas, né? Além da pintura, eles pintavam as paredes, né? Eles também faziam grande arquitetura, né? Por fora, assim, da fachada de igrejas, tá certo? De conventos também, tá bom? E aí, nós temos aí, olha só, essa fachada, que linda, né? Toda ornamentada. São azulejos portugueses e criação artísticas. Os azulejos portugueses se tornaram inspiração para artistas como Cândido Portinari, que é um artista muito conhecido por muita gente, tá bom? Os tons azuis, as padronagens geométricas e os desenhos de figuras humanas foram criadas à mão pelo artista especialmente para a fachada da igreja da Pampulha. Então, gente, essa igreja, ela existe, a arquitetura dela é desse modelo, toda azul. E essa igreja fica lá em Minas Gerais, tá bom? E aí tem esse mural de azulejos, né? Com as cores branco e azul, tá certo? Que é uma das características deles, tá certo? E é um detalhe riquíssimo, né? Muito diferente das igrejas atuais que a gente vê hoje, né? Isso. E aí nós temos outra imagem, tá certo? Olha só, temos aí outro detalhe em azulejo, né? Criado pelo pintor Cândido Portinari, né? Observe aí, que você vê nesse detalhe. Nós temos aí, observe os detalhes do mural de Portinari, a repetição de desenhos. Aí nós temos a figura de São Francisco, né? E os diferentes tons de azul e as linhas que se destacam em sua obra. Então, nós temos aí um personagem, tá certo? E aí, eles criaram, né, uma imagem de uma pessoa, não é isso? E aí, semelhante a o que tem na entrada, o mural da igreja de azulejos lá de Minas Gerais, né? Isso das imagens que a gente viu anteriormente, né? Isso, meus amores. Então, nós estamos estudando hoje a herança portuguesa. Então, a atividade de arte de hoje está na página 21, tá certo? E o que você vai fazer é bem simples, tá certo? O que você vai fazer na arte de hoje? Você vai pegar uma folha em branco, tá certo? Uma folha branca quadrada e vai inventar um desenho, tá bom? Bem interessante. Você vai inventar um desenho bem interessante e aí você vai usar somente as cores azul e branco nesse seu desenho, tá certo? Você vai representar uma figura dessa herança portuguesa que a gente acabou de estudar. Lembrando que eles usavam apenas azul e branco, então você vai criar o seu próprio desenho, tá bom? E fazer um desenho bem bonito usando apenas essas duas cores, tá bom? Depois que você desenhar, você pode, se você tiver na sua casa, não é obrigado, né? Você pode, se você tiver uma cerâmica, você vai fazer esse segundo passo aqui, ó. O passo B. Depois de desenhar, pegue o azulejo e a caneta de tinta permanente e recrie seu desenho no azulejo, tá certo? Pronto, só isso, bem fácil. Se você não tiver o azulejo, não tem problema. Mas aí você tem que fazer uma criação muito linda aqui, tá certo? Em uma folha em branca, usando apenas o azul e o branco. Aí você vai criar a sua imagem aí. Você pode desenhar, por exemplo, um jarro, né? Um jarro aí, um jarro com flores, com plantas, tá bom? Você vai usar a sua criatividade, tá certo, meus amores? Essa é a atividade de hoje de arte, tá bom? E não esqueça de me enviar, estarei aguardando, ok, baby? Tchau!